Então, tu viu que ontem saiu no nosso novo calendário, né? 19 de Tá? agosto, Uhum. novo calendário. E é tudo remoto, não pode fazer nada presencial. Ah, não dá, não dá, não vamos correr risco, né? É. Bom, já estamos entrando no ar aqui, vamos deixar um minutinho para o nosso pessoal ir chegando, né? Porque hoje vamos ter uma palestra aí de luxo, eu garanto isso para vocês. E algumas pessoas já me mandaram mensagem dizendo que vem, por exemplo, o meu, não sei se ele está aí, eu não consigo ver, mas o meu monitor, o Dani, que adora Clarice Lispector, vai fazer o TCC dele em Clarice, deve estar por aí. Uhum. Não, a gente De repente, não sei. nesse sistema não se vê as A gente pessoas não vê, entrar né? no sistema, né? E Sim. mas certamente ele vai se manifestar. Eu até vou pegar aí, anotar alguns nomes, porque são dezenas de pessoas que dão, né? Nem sempre a gente consegue. Quem está dando a palestra não consegue, né? Ver, não, a gente não né? consegue prestar atenção. Já entrou aqui um grande amigo nosso lá de Santa Maria, um dos leitores maiores que eu conheço. Ele lê uma média de 4, 5 livros por semana. Com uma grande leitura, Daniel Affel, uma grande leitura de literatura espanhola e inglesa, né? Está sempre aqui conosco, querido Aguinaldo. Um dia eu ainda vou entrevistá-lo, ele vai me dar um banho de leitura, porque é assombrosa a leitura dele, né? Outro que agora também, Cassionei Nix Petri, de Santa Cruz. Ai, eu Cassionei! Que maravilha! E a minha tese, a minha vingança contra esses dois leitores delirantes, eles são quase assim como, né, como Dom Quixote, como Madame Bovary, já enlouqueceram. Eu tenho minha coleçãozinha de Quixote aqui atrás. Claro. E a minha vingança é que eles fazem isso porque vivem em cidades, não são tão pequenas, mas é brincadeira isso, pessoal de Santa Maria, pessoal de Santa Cruz. Cidades pequenas não tem muita coisa, não tem muitas ofertas. Isso. Para sair. Então, a literatura é uma forma de resistência, né? De aguentar a vida, né? Suportar a vida. Márcia Ivana Lima Silva, nossa convidada de hoje, é professora de literatura da URGS, é especialista em literatura gaúcha, em literatura brasileira, em teoria literária, e é uma professora esfuziante, esplêndida, vou usar o E agora, esplêndida, esplendorosa, espetacular. Os alunos adoram, as disciplinas que ela dá são concorridíssimas, não tem vagas, porque não só o domínio técnico, não só a capacidade de expressar esses conteúdos, mas também a sua irradiante simpatia, né? A transformam num ícone. Agora mesmo ela deu um curso, uma palestra sobre o teatro de Caio Fernando de Abreu, que nem o Caio é conhecido, mas o seu teatro não. Foi a poesia de Caio. A poesia, menos conhecida ainda, menos conhecida ainda. O Luciano Alabarce fez várias direções aqui. Mas, enfim, a Márcia vem falar para nós, vai nos dar uma geral, hoje um aspecto geral, eu não sei exatamente qual é a abordagem, mas sobre uma obra definitiva, uma dessas obras sobre as quais não há mais discussão. Teve uma resistência no início. Claro, era uma resistência masculina. Olha aí, Sérgio Faraco nos assistindo. Boa noite. Ai, Faraco, querido! Não, meu Deus, que honra! Honradíssima, Faraco! Bom, mas havia uma resistência também, porque eu lembro dos anos 60, como se cobrava uma literatura especificamente social, né? A Clarice não era bem isso, né? Não que não haja, se possa perceber traços, né, sociais na sua obra também. Mas hoje é uma unanimidade, não só no Brasil, ela está sendo lida no mundo inteiro, né? É uma autora que é um pouco complexa, a gente reconhece, um pouco difícil, e a Márcia vai nos ajudar hoje a decifrar esse universo de Clarice. Eu agradeço muito por ter aceito esse convite.
Ainda eu quero te levar, porque no ano passado não deu, para os livros de nossa vida, né? É verdade. Livros potenciais da tua formação. E aqui, antes de começar a palestra, eu quero lembrar que quinta-feira, às 6h30, agora o nosso horário dos livros da nossa vida, sempre às quintas, às 18h30, desculpa, será um dos grandes leitores que eu conheço também, um tipo louco, o tipo desses Cassionei, do Aguinaldo, Luciano Alabarce, o nosso secretário de Cultura, e que lê muito, 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 muito. Ele vai falar da sua formação literária, que tem muito a ver com toda a literatura, mas, claro, também muito com teatro. Nós temos aí atrações. Depois, na semana que vem, é o Antônio Hoffel, nosso ex-vice-governador, um leitor também delirante. E no dia 13, uma atração especial, a grande atriz, a grande cantora e pessoa de notável, já tive diálogos com ela, de notável cultura literária, Soledad Jamil, né, a atriz dos Segredos dos Seus Olhos. No dia 13, ela estará falando dos livros, né, que, de alguma maneira, influenciaram e apontaram-lhe rumos, né? E amanhã, desculpa eu estar falando assim, amanhã, a Biblioteca Josué Guimarães, através das suas bibliotecárias, eu vou estar participando, a Renata Borges, Jaqueline Mative e Flávia Monte, vão fazer, nós todos faremos, uma live falando da Biblioteca Josué, falando de livros, falando do sentido das bibliotecas, ouvindo, inclusive, frequentadores da biblioteca, a filha do nosso, a Adriana Guimarães, filha do nosso Josué Guimarães, que justo tem esse nome tão bonito para a biblioteca. Então, amanhã, atenção, pessoal, é 5h45, 17h45, esse papo específico sobre a biblioteca, sobre leitores de biblioteca, sobre a leitura, aqui onde vocês estão assistindo hoje, conforme o Face que vocês estão assistindo. Márcia, Clarice Lispector, é toda tua. Bom, eu queria, em primeiríssimo lugar, agradecer o convite e agradecer a apresentação, né? Eu acho que me coloca com um compromisso muito grande. Eu fico muito lisonjeada, eu realmente gosto muito de dar aula, é verdade, acho que os alunos percebem isso, eu também gosto muito de literatura, então eu acho que é isso, os alunos percebem o envolvimento. Então eu agradeço muito o convite, agradeço essa apresentação tão carinhosa, assim, que acaba sendo demais, um pouco demais para mim. Mas sabe o que é bom aí nessa quarentena? A gente está tão em casa, ninguém nos vê, ninguém diz nada. Nossa. Então, que bom. Bom, então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre Clarice Lispector. E eu já adianto para vocês que a abordagem que eu vou fazer é muito mais de uma leitora apaixonada. Eu não sou estudiosa de Clarice Lispector, já orientei uma tese de doutorado da Kátia Simon, brilhante, sobre Clarice, ela sim é especialista. Eu sou uma leitora apaixonada, leio muito. E muitas vezes, Clarice é o tipo da escritora que a gente acaba revisitando com muita frequência. Então, na verdade, um pouquinho, dividir com vocês um pouquinho dessa paixão pelo texto dela. E, na verdade, assim, se ficar alguma coisa em aberto, é de propósito, né? Não é para explicar tudo. Eu acho que tem coisas que ficam, de fato, sem explicação, e eu acho que essa é uma das grandes marcas, né, da literatura e do texto da Clarice. Então, só umas coisinhas, assim, no sentido de informação para vocês, né, vocês sabem que em função do fato de a Clarice ter nascido na Ucrânia, ter vindo para cá com meses, para cá para o Brasil com meses, ela foi primeiro para Recife, há dúvidas em relação à documentação, enfim, de qualquer modo, oficialmente ela fica registrada, né, a data de nascimento dela em 9 de dezembro de 20, então, portanto, ela faria 100 anos no final deste ano, veja só,
e ela morre um dia antes, né? Ela morre no dia 8 de dezembro de 77. Ela morreu jovem, né? Ela morreu de um câncer, enfim, com complicações, né? Enfim, muito complicado, muito jovem. Ela tem esses dados biográficos gerais que eu vou chamar a atenção de vocês, porque aí sim é importante. Em 29, a mãe dela morre, né? Deixa o pai e as 3 filhas, né? A Clarice e suas 2 irmãs. Clarice era a caçula. E aí este pai resolve, em 37, se mudar para o Rio de Janeiro com as filhas, justamente pensando na possibilidade, na maior possibilidade de elas estudarem, de se aperfeiçoarem, e inclusive no sentido profissional, né? Então, em 37, a família toda se muda para o Rio, o pai e as 3 filhas, e aí ela faz, na época se chamava o clássico, né, o colegial, entra na universidade, ela faz direito, né? Aí ela se forma em Direito em 43, e na faculdade de Direito, onde ela vai conhecer o seu marido, né, o Mauri, com quem ela vai se casar. Ela se forma e no final do ano ela se casa com o Mauri, e o Mauri tem uma carreira diplomática, né, e aí eles passam a viajar muito, viajam para a Europa mais de uma vez, enfim, eles acabam tendo aquela vida de quem é do meio diplomático, né, com bastante viagens. O momento em que eles ficam mais tempo fora é quando eles moram em Washington, de 50 a 59, eles moram em Washington, coincide com a época em que o Érico Veríssimo e a família estavam lá em Washington também. Ela se torna muito amiga da família, muito amiga da dona Mafalda, parceironas, assim. Dona Mafalda conseguia contar coisas interessantíssimas da vivência dela com a Clarice, né? Em 59, ela resolve se separar do Mauri e vem de volta para o Brasil, vai para o Rio de Janeiro com os filhos, né? E então passa a morar de volta no Rio de Janeiro a partir de 59 até a data da morte. Ela fica no Rio e aí começa a trabalhar, começa a escrever para jornais, enfim, né? Agora a gente vai ver um pouco da bibliografia dela. Pode passar o próximo, Vicente. Não, um pouco mais. Deixa eu ver. Aí. Ela estreia na literatura, ela já havia estreado na literatura, né? Em 43, né? Com o livro Perto do Coração Selvagem. Aqui eu botei os romances em verdinho e os livros de contos em vermelhinho. Eu só botei os principais, a obra é muito mais vasta que isso, tá? E aí, quando ela se muda para o Brasil, ela vai trabalhar, na verdade, como jornalista, em editoria de revistas também, e ela conhece o Lúcio Cardoso. Ela fica muito, muito amiga do Lúcio Cardoso. E, na verdade, é o Lúcio Cardoso que a incentiva a publicar Paixão Segundo GH, que ela escrevia, e achava que aquilo não funcionaria como um livro como um romance, né? E o Lúcio Cardoso insiste, e é um dos livros. Perto do Coração Selvagem tem uma importância enorme, porque, de uma certa forma, inaugura essa vertente intimista na literatura brasileira, mas eu acho que é com a Paixão Segundo GH que ela vai, de fato, se inscrever, né, neste panorama da literatura brasileira. Antes disso, ela tinha publicado o livro de contos Laços de Família, que tinha feito já um imenso sucesso, né? No mesmo ano de A Paixão Segundo GH, ela vai publicar o livro de contos Legião Estrangeira, né? E tem também uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Eu gosto muito desse livro, né? E Felicidade Clandestina, que é o livro de 71, que é a última reunião de contos, né? Depois de 71, ela vai publicar vários romances. Água Viva, em 73, que eu
eu sou apaixonada por esse texto, Água Viva. Inclusive, eu coloquei aqui como romance, mas às vezes eu fico pensando, é uma novela, é um romance, é uma prosa poética, enfim, é um texto quase inexplicável, assim, Água Viva. Então, isso aqui é só para termos uma ideia, assim, né, desta trajetória da Clarice. Vicente volta lá, então, eu acho que eu tinha posto que ela inaugura literatura intimista, né? Isto, aí. Então, ela vai ser considerada, né, a autora que inaugura essa literatura intimista com Perto do Coração Selvagem, lá em 43, tá? E é uma vertente que já havia começado a ser publicada na Europa desde a década de 20, né? Na verdade, lá em 1911, 12 já havia, né, esse tipo de texto, na esteira das discussões freudianas, né? Então, os grandes representantes, James Joyce, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, já publicavam textos com essa característica, e a Clarice, então, inaugura este tipo de texto que na próxima lâmina a gente vai pensar em algumas características do texto só para ter, assim, uma visão geral, né? Porque a literatura intimista ela é muito maior do que essas características que eu trouxe aqui. Na verdade, eu chamei a atenção aqui muito mais pensando na obra da Clarice, tá? O que vai ser uma grande marca do texto dela? A introspecção, né? São textos que sempre partem da perspectiva interna das personagens, né? Então, toda a atenção do homem frente ao mundo parte do próprio homem. Isso significa dizer que há uma ênfase nessa perspectiva interior das personagens, a ponto de, às vezes, algumas narrativas, principalmente os contos ou grandes trechos dos romances, não se caracterizarem por uma sucessão de ações, aquilo que a gente chamaria, né, uma característica forte da narrativa, que é a sucessão de ações, né, as ações no tempo e no espaço. O que vai acontecer? A narrativa intimista, e principalmente ali na Clarice, isso vai às vezes, se ausentar, né? Essa perspectiva interior, essa perspectiva intimista com que o mundo é mostrado, vai nos colocar diante, às vezes, da inação, né? É o homem refletindo, pensando, as personagens em geral, né? Refletindo, pensando o mundo a partir de si mesmo, mas não necessariamente em ação. Aquilo que a gente poderia chamar, né? Daquilo que lá Aristóteles tinha pensado na mimesis, né? E como estratégia, para que a gente perceba esse mundo interior, muito monólogo interior, muito fluxo de consciência, como estratégias para mostrar isto, né? Para mostrar essa perspectiva do homem diante do mundo, do homem se sentindo tensionado pelo mundo, muita tensão e pouco acolhimento deste mundo, a gente vai encontrar na obra dela. ênfase na perspectiva feminista, né? O ponto de vista é feminino. Na verdade, e aí o Sérgio, quando fez a apresentação, chamou a atenção para isso, né? Para o fato de que a Clarice foi pouco aceita lá no início, por ter essas características de texto e por nos apresentar justamente essa perspectiva muito feminina do mundo, da tensão possível entre o mundo e as mulheres, uma mulher que estava começando a querer coisas mais amplas do que aquele mundo doméstico, né? Aquele mundo pequeno da casa. Hoje, nós que estamos em confinamento, a gente vê o quanto esses afazeres domésticos, eles são
aprisionadores, né? Tu fica refém de lavar louça, de lavar roupa, de limpar, de tirar o pó, e o pó volta e a louça tá suja de novo. Então, esse mundo que acaba se consumindo em si mesmo, ele já não é mais suficiente para essa mulher que quer ter experiências de trabalho fora de casa, experiências para além, né, desse mundo doméstico, para cuidar de filho, cuidar da casa, enfim. Então, é um ponto de vista feminino, majoritariamente, na obra dela, e a linguagem poética. E aí, a linguagem poética, eu acho que tem uma união de elementos para se pensar essa noção de linguagem poética dentro da obra da Clarice. Em primeiro lugar, a gente vai ler alguns trechos que eu trouxe aqui, e vocês vão perceber uma grande preocupação com essa sonoridade, com esse ritmo da frase, enfim, tudo isso que está muito ligada a essa perspectiva de uma linguagem poética, mas não apenas isso, né? Também a linguagem poética ela está marcada por essa perspectiva interior, né? Por essa perspectiva de subjetividade com a qual ela trata a matéria narrada. Se eu pensasse numa narrativa mais, digamos assim, com marcas sociais, tipo romance de 30, tá? Qual é a grande marca desse tipo de narrativa? É a objetividade, ou seja, o narrador pensa o mundo, pensa o homem versus o mundo de forma objetiva, o mundo ali é colocado objetivamente. A linguagem poética, nesse tipo de texto intimista, vai se aproximar muito da poesia, que é marcada pela subjetividade. A forma como o sujeito poético nos traz as coisas do mundo, mostra a tensão do sujeito poético com as coisas do mundo, é sempre subjetiva, ou seja, parte do sujeito, né? Quando é objetivo, parte do objeto. E é essa grande marca dessa linguagem poética, né? Ao mesmo tempo, essa discussão da sonoridade, essa marca, né, de a palavra, em francês se diz mot juste, né? A palavra certa no lugar certo, aquela linguagem bem sonora, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva subjetiva, que eu acho que são duas marcas importantíssimas para se pensar essa noção de uma linguagem poética, tá? Vamos passar direto aos exemplos, que eu acho muito mais interessante do que a gente ficar pensando em características gerais. Acho que os exemplos, eles acabam sendo úteis para a gente pensar, e eu sou super a favor de ler o texto literário mesmo, né? Eu vou tomar 3 exemplos principais hoje para a gente, em função do tempo, enfim, para não incomodar muito vocês, assim, com essa quantidade de informações. Vou pegar um conto do Laços de Família, depois um conto da Felicidade Clandestina e um pouquinho de A Hora da Estrela, tá bem? Então, Laços de Família, que é aquele livro de contos lá de 1960, né, que fez um sucesso muito grande. Quando a Clarice publica Paixão Segundo GH, ela já é considerada uma grande escritora, uma grande contista. Ela já tem o nome dela bastante com bastante ênfase já no cenário da literatura brasileira, né? Com restrições ainda, voltando àquela ideia inicial, restrições aquelas, por ser uma literatura intimista, tem uma perspectiva de ser um pouco mais hermética, portanto, um pouco mais difícil de compreender, e a marca dessa subjetividade feminina que vai afastar os machos alfa, que fogem correndo, macho alfa foge correndo da Clarice, tá? Apesar deles, perdem de ler um texto com uma sensibilidade enorme que diz respeito a todos nós, né? Não diz respeito apenas às mulheres, tá? Eu vou pegar... Então, aqui tem uns textos bastante interessantes, né? Alguns que ficaram bastante famosos.
Eu vou tomar Amor, mas eu quero falar um pouquinho dos outros contos, tá? Feliz Aniversário, que é aquele famoso conto que é o aniversário de uma senhora que recebe sua família, ela está fazendo 80 anos, enfim, esse conto, inclusive, já foi adaptado por um curta-metragem. É um conto muito interessante, e a perspectiva da senhora, né, que enxerga a sua família, assim, com um distanciamento muito, eu acho muito interessante, porque em Feliz Aniversário a gente tem aquele distanciamento de não imaginar que é uma senhora, uma velhinha, que é uma querida, ai, que enxerga tudo de forma cor-de-rosa e romântica. Não, ela tem uma visão muito crítica, crítica, irônica, e eu diria mordaz, às vezes, em alguns momentos, da sua família, né? Ela até vai compará-los a ratos, né? Então, Feliz Aniversário é um conto muito interessante para se pensar nisso. A menor mulher do mundo é um conto genial para se pensar nessa condição feminina que vai se apequenando diante dos grandes assuntos, os grandes problemas, e essa estrutura machista que vai empurrando a mulher, né, cada vez para uma condição menor. E o fato de que essa mulher precisa sempre buscar o seu espaço, enfim, né? Os laços de família, que é sobre família, é um conto que tem muita marca, né, de família. E o Búfalo também é um conto que ficou bastante famoso, porque é uma mulher diante da descoberta de que o amor acabou, né? O seu parceiro terminou a relação e ela vai para o zoológico, e é uma mulher diante do fim, né? Do fim de uma relação. Isso é bastante interessante. Mas eu vou falar para vocês do conto Amor, tá? Pode passar a próxima, Vicente. Então, eu trouxe um trecho bastante grande do Amor para a gente ler. Na verdade, esse trecho que eu escolhi, ele está mais ou menos lá na metade do conto, tá? A Ana é a personagem central. É um conto narrado em terceira pessoa, mas há alguns momentos que há uma amálgama entre o narrador e a personagem, a Ana, que a gente praticamente não enxerga a diferença entre o narrador e a personagem. Parece que é a personagem que está dizendo de si, pensando, enfim, né? Há uma amálgama em diversos momentos do conto e fazem com que a gente tenha essa sensação que parece que é a própria Ana, às vezes, que está narrando certas situações, ou que está dizendo como está se sentindo, enfim. A Ana é uma dona de casa bem típica, é casada, tem 2 filhos, mas a Ana, ela escolheu ser uma dona de casa típica. Ela escolheu mesmo, assim, houve um momento na vida em que, antes de casar, ela havia questionado se queria esta vida, ou se queria uma vida com menos compromissos esses domésticos, né? E aí ela resolve escolher a vida doméstica. Escolhe, então, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, enfim, essas tarefas, né? Fazer tricô, fazer crochê, enfim, digamos assim, essas tarefas que estão lá na expectativa, né, das mulheres, né, naquele momento lá. Veja, isso é década de 60. Aí ela vai receber o irmão, a cunhada e os sobrinhos para jantar à noite e resolve sair de tarde para fazer compras. Faltava ovos e faltava mais umas coisas para ela fechar o cardápio, né?
Aí ela vai fazer as compras e lá pelas é muito interessante porque e aqui esse trecho mostra justamente isso. A Clarice tem esse dom, né, de mostrar como as personagens se deparam, né, com aquilo que é simples e mundano e como aquilo pode fazer a diferença, como aquilo pode levá-las a um momento de revelação. Os estudiosos da literatura, da arte em geral, chamam de momento de epifania, né? A personagem se dá conta, se percebe, né, que a sua vida teve um pequeno momento de mudança. E aí ela está dentro do bonde, né, ainda é bonde, lá no Rio de Janeiro, e ela está no bonde e ela vê um cego mascando chicles, como diz no... E aquilo, para ela acha impressionante, assim, né? Como assim? Aquele cego mascando chicles, aquilo dá... E depois lá na Macabéa também vai aparecer um cego, na Macabéa, lá na Hora da Estrela. Então tem essa coisa do cego sempre ser aquele que... talvez ele enxergue mais porque ele enxerga com a sensibilidade, não necessariamente com os olhos que podem nos trair, né? Que podem... essa visão mais óbvia, ela pode nos conduzir a erros, né? E o cego, então, teria uma sensibilidade maior. Aqui eu já trago uma ponte, assim, com o Tiresias, lá da mitologia grega, né? Que é o velho, sábio, cego, mas que enxerga muito mais que todos, né? Então, aqui tem a cegueira dentro dessa perspectiva bastante dual, né? Bastante metafórica. E aí, então, ela está lá e aí acontece este momento na narrativa. Eu vou ler junto com vocês, tá? A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito? Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava. Vicente, tu pode botar um pouquinho maior? As letrinhas estão bem pequenininhas. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinha um ar mais hostil, perecível. Então, vejam, olha, tudo já começa lá a rede de tricô, e ela mesma teceu a sacola que ela carregava. Então, quando ela teceu, e olha que linda metáfora que tem aqui de tecer, né? De novo lá, as parcas que tecem o destino, então alguém que pode tecer seu próprio destino, então tu pensa que tu tem o domínio desse destino ao tecê-lo, e lá pelas tantas esse domínio se quebra, né? Esse destino se torna hostil, como ela fala aqui, hostil, perecível, né? O mundo se tornara de novo um mal-estar, de novo, porque lá no início ela já tinha dito que tinha um certo mal-estar no mundo, né? Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam, porque o bonde deu uma freada brusca e a sacola caiu do colo dela e os ovos quebraram. E aí é interessante, né? Um ovo quebrado é algo que nunca mais volta, né? É impossível tu colocar a clara e a gema de novo dentro do ovo. E aquela casca que é tão resistente, a casca de um ovo é muito resistente, né? Mas quando quebra, ela é inconsertável, né? Tu não consegue remontar uma casca de ovo. Então, a Clarice tem muitas passagens, muitos contos em que ela discute o ovo, a galinha e todas essas implicações, né, do ovo, ainda mais o ovo como esse lugar da vida, né? E
ali as gemas se desmancharam, né? As gemas se desmancharam e começavam a escorrer na rede do tricô tecido, né? Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Então, ela olhou e ela, na verdade, é que estava atônita e perdida e repassou isso aos outros, né? Os outros é que estão atônitos e perdidos. Perceber uma ausência de foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. O próximo parágrafo, que é no seguinte, o parágrafo continua, o que chamava de crise viera, afinal. Então, na verdade, lá no início, a gente tem esse momento em que a Ana, que a gente percebe que a Ana fez uma escolha pela vida doméstica, porque a vida doméstica domestica os nossos impulsos, as nossas vontades, né? Então, tirar o pó é muito confortável, porque tu vai lá, tira o pó, ok, isso aqui está sem pó, e nada vai mudar, a não ser um novo pó de novo, enfim, né? Esse domínio, domesticar é dominar, né? Ela havia escolhido essa vida doméstica, e aí, de repente, este cego, ele revela para ela, né, o quanto ela estava cega diante dessa vida que ela havia escolhido, né. O que chamava de crise viera, afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria, parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia a ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul com um rosto. Desviou o olhar, depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. 2 namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Que, na verdade, tudo aquilo que ela sentia pelo cego, na verdade, ela sentia por ela mesma, né? Aqui há um jogo de espelhamento, né? Que é feito com essa figura do cego, né? E então é este espelho que revela a ela como ela estava cega, né, diante daquela vida que ela tinha escolhido levar. Então, era tudo sereno e domesticado por fora, mas era um vulcão revolto por dentro, aos gritos, né, aos berros. Continuando aqui, ela desce do bonde, eu cortei essas 2 partes, ela desce do bonde, ela vai para o jardim botânico, ela se senta, ela tenta o contato com a natureza como algo que talvez restitua essa tranquilidade, né? O que acaba acontecendo? Ela acaba se restituindo a tranquilidade, se renaturalizando ali, né? Aí ela olha as formiguinhas, ela olha as aranhinhas, ela olha essa vida miúda, e principalmente essa vida ordenada, né? A aranha que tece a teia, ordenação absoluta, as formiguinhas numa carreirinha, lá cumprindo, né, a sua tarefa de buscar lá as florzinhas, as folhas, enfim, para dentro lá do ninho, né, aquilo tudo que vai virar o fungo que elas comem. Então, uma vida ordenadinha da aranha e das formiguinhas, e aí aquilo a pacifica, né? Ela volta a ficar em paz e se recupera, né, daquele momento epifânico de perceber
que a vida é muito mais do que aquela domesticação toda. E aí ela volta para casa, inclusive ela perde tempo, ela precisa que abram a porta do Jardim Botânico, porque ela tinha perdido o tempo e tal, e ela volta para casa e vai cozinhar, enfim, vai terminar a janta, recebe todo mundo, tudo assim, aparentemente muito tranquilo, tudo domesticado, tudo em paz, né? Tudo sereno, como ela escolheu, como está dito, que ela escolheu, que ela quer que seja assim, lá desde o início, né? Então, é uma opção por domesticar sua volúpia, suas vontades, aqueles gritos, aquilo tudo que está ali, né? E aí, no final, é um final muito bonito, porque o marido é super protetor, é um marido atencioso, né? E no final, então, ele a protege, né? E é muito bonito porque ela apaga a chama do dia. Então, aquele dia fechou, ela conseguiu pacificar os sentimentos daquele dia, apagou aquela chama que estava ardendo. Vamos dormir, amanhã é um novo dia. Mais ou menos como a gente está fazendo nessa quarentena, né? Apagamos a chama desse dia, vamos pacificar e domesticar as coisas, vamos dormir, amanhã é um novo dia. Vamos começar tudo de novo, vamos tentar pensar, né, na vida, enfim, né? Eu acho que esse texto, ele é lá de 1960, ele tem essa discussão sobre a condição da mulher, mas ele não é só isso. Né? Então, por isso que eu acho pouco produtivo quando se coloca esse tipo de selo, rótulo, gavetinha, para pensar o texto dela. Eu acho que o texto dela é muito mais do que isso, né? Porque a gente pode levar essa ideia de domesticação e pacificação para outras partes, né, da vida e da vida em sociedade, né? O quanto a gente tem de domesticar certas coisas para ter uma vida aparentemente serena em sociedade, né? Bom, vou passar para o próximo, porque senão acho que não vai dar tempo de ver tudo que eu quero ver com vocês. O próximo é o Felicidade Clandestina, que já é os contos maduros, né, lá 1971, já é a grande Clarice Lispector, né, 25 contos. O Felicidade Clandestina é um dos contos mais conhecidos, é aquele da menina que lê Monteiro Lobato, acho que todos vocês, se não leram, já ouviram falar, não vou falar dele. O Ovo e a Galinha é um conto muito interessante, porque a Clarice foi convidada para ser madrinha de uma reunião de bruxas nos Estados Unidos. E ela vai, ok, eu vou, você é a madrinha dessas bruxas, é isso, uma reunião de bruxas, e ela é convidada para ser madrinha. E ela lê este conto, O Ovo e a Galinha, como a sua palestra, né, de abertura como madrinha, né? Qual é o outro que eu acho que é bastante conhecido? A Quinta História, eu acho que é bastante conhecido. Ela vê uma barata subindo pelo azulejo da cozinha e a narradora conta a mesma situação em 5 perspectivas diferentes. É muito interessante este conto para trabalhar essa perspectiva da escritura. Aliás, isso é interessantíssimo na Clarice inteira, né? Essa perspectiva da escritura é muito interessante. E eu escolhi para falar para vocês Nos Desastres de Sofia, que também é sobre escritura, tá? Os Desastres de Sofia, daí eu acho que já pode pôr a próxima lâmina, Vicente, que eu acho que já é um pedaço, uma certa... isso, já é um certo ponto do conto. A Sofia é uma menina, ela é rebelde em sala de aula, ela é menina mesmo, ela tem uns 12 anos, ela não tem mãe, ela é criada pelo pai e uma empregada super presente, e ela é rebelde e tal, mas ela adora escrever, ela gosta muito de escrever,
E ela tem aulas com esse professor de redação, de língua portuguesa, né? E ela acha ele desprezível, ela descreve ele muito desprezível, e ela faz aquele tipo de jogo em sala de aula de ficar rindo dele, e de ficar diminuindo a figura dele, enfim, né? Aí ele pede uma tarefa em sala de aula, ele conta uma fábula do homem que viajou o mundo inteiro à procura de um tesouro, e não achou, voltou para casa, e aí resolveu fazer uma arrumação na casa e descobriu o tesouro em casa, né? É essa a fábula. E aí ele diz, escrevam com suas palavras e alguma coisa sobre esta fábula. E ela diz, eu só sabia escrever com minhas palavras mesmo. E ela diz, era o período antes do recreio, né? Então, eu vou escrever qualquer coisa, porque eu quero mais sair para o recreio correndo e tal. E ela escreveu a redação, correndo com as próprias palavras, como ela mesma disse, que ela só sabia escrever com as próprias palavras. E ela daí ela termina antes, entrega para ele, assim, e sai pro recreio sozinha, e correndo, e aquela coisa de criança, assim, né, no pátio, enfim. Né? Daí, aos poucos, os colegas foram terminando a tarefa, e chegam junto com ela e tal, e aí ela, pelas tantas, ela lembra que esqueceu alguma coisa na sala de aula, e volta para a sala de aula para pegar esta coisa. E aí ela encontra o professor, ela entra estabanada na sala de aula e o professor está na sua mesa corrigindo as redações que ele tinha acabado de solicitar aos alunos. E aí ela entra estabanada e tal, e quando ela chega no fundo, que ela pega o que ela tinha que pegar na sua mochila, aí ela se vira e ela vê que ele está lá e está olhando para ela. E era a primeira vez que eles estavam sozinhos, e ela mesma disse que ela, até então, ela sempre tinha o escudo, né, da turma que ria das piadinhas dela e tal. Só que ali naquele momento, desarma-se tudo e ela está sozinha diante dele. E é esse momento que nós vamos ler juntos, tá? Pela primeira vez, eu estava só com ele, sem o apoio cochichado da classe, sem a admiração que minha afoiteza provocava. Tentei sorrir, sentindo que o sangue me sumia do rosto. Uma gota de suor correu-me pela testa. Ele me olhava. O olhar era uma pata macia e pesada sobre mim. Vocês conseguem enxergar agora a cena, né? É linda a cena. Mas se a pata era suave, tolhia-me toda, como a de um gato que sem pressa prende o rabo do rato. A gota de suor foi descendo pelo nariz e pela boca, dividindo ao meio o meu sorriso. Apenas isso. Sem uma expressão no olhar, ele me olhava. Comecei a costear a parede de olhos baixos, prendendo-me toda a meu sorriso, único traço de um rosto que já perdera os contornos. Nunca havia percebido, é um enorme parágrafo, é o seguinte, Vicente. Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula. Só agora, ao lento passo do medo, eu via o seu tamanho real. Nem a minha falta de tempo me deixara perceber até então como eram austeras e altas as paredes. E duras. Eu sentia a parede dura na palma da mão. Um pesadelo, do qual sorrir fazia parte, eu mal acreditava poder alcançar o âmbito da porta. De onde eu correria? Ai, como eu correria! A me refugiar no meio dos meus iguais, as crianças. Além de me concentrar no sorriso, meu zelo minucioso era o de não fazer barulho nos pés, e assim eu aderia à natureza íntima de um perigo do qual tudo mais eu desconhecia. Foi num arrepio que
me adivinhei de repente como num espelho. Uma coisa úmida se encostando à parede, avançando devagar na ponta dos pés e com um sorriso cada vez mais intenso. Meu sorriso cristalizava a sala em silêncio e mesmo os ruídos que vinham do parque escorriam pelo lado de fora do silêncio. Cheguei finalmente à porta e o coração, imprudente, pôs a bater alto demais sob o risco de acordar o gigantesco mundo que dormia. E aí ela ouve o nome dela, o professor chama o nome dela. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é esta cena que eu acho genial, a forma como este mundo interior, toda a percepção interior, todo aquele medo, aquela angústia, aquela sensação de se sentir diminuída, de estar num mundo todo contra ela, na cabecinha dela, era como se tudo estivesse contra ela, tudo isso toma proporções físicas. A parede é imensa, tudo é austero, a parede é áspera, o silêncio chega a tomar forma, os gritos batem no silêncio e escorrem. Nada. É como, imagina, e a cena em si deve ter durado, o quê? 2, 3 segundos, não é mesmo? Se a gente vai reproduzir essa cena. No entanto, a descrição é do mundo interior, e é isso que é essa perspectiva íntima, né, da personagem, e como essa perspectiva íntima da menina que está diante desse professor e se sente ameaçada pela simples presença, ele só está olhando para ela, um olhar que é uma pata macia sobre ela, a gente consegue enxergar, né, aquele olhar que fulmina e fuzila. Ela está se sentindo assim. E aí, o que a narração faz, a descrição faz? A descrição coloca no ambiente externo, na parte física, espacial, aquilo que a personagem está sentindo. Então, a perspectiva íntima da personagem é que molda o exterior. A sala nunca mudou de dimensões, nem de altura, nem nada. A parede sempre foi daquele jeito, não é mesmo? Mas naquele momento que ela acha que o mundo todo está hostil a ela vai enxergar tudo isso como algo que lhe arrebata, que lhe sufoca, né? E ela se sente pequenininha, miudinha. Ele a chama e ele elogia muito a redação, que ele tinha adorado a redação, e aquilo para ela é uma surpresa, porque ela estava se sentindo diminuída, menor, né, e ameaçada, e ele vem e faz um grande elogio, dizendo que ela escreve muito bem, que a redação dela estava magnífica, e aquilo desconcerta, né, na verdade desconcerta, e aí ela não sabe o que dizer, sai correndo para o pátio, com os seus iguais, as crianças, né, sem se sentir ameaçada, ela se sente num ambiente acolhida, né, enfim, aí depois a gente fica sabendo por que ela escreve aquilo, ela já é uma mulher madura, escritora, então, aí tem um jogo, né, o quanto aquele momento e aquelas palavras do professor, na verdade, foram reveladoras daquilo que seria no futuro a profissão dela, né, aquilo que ela escolheria para seguir. E aí ela resolve contar essa história porque ela fica sabendo que esse professor morreu, já estou dando spoiler, né? Fica sabendo que esse professor morreu e ela resolve, então, contar essa história e eu acho uma linda... esse conto, acho que tem duas coisas, no mínimo, duas coisas geniais, né? Essa ideia da figura do professor, né? O quanto pode ser inspiradora, mesmo ela rejeitando aquilo, ela acaba acolhendo, né? Aquele elogio que ele faz à escrita dela. E o segundo aspecto
mínimo, né, que eu queria chamar a atenção, é isto, né, de ser um conto que se estabelece como um diálogo com a própria noção de escritura, porque ela muitas vezes fala sobre isso, né, sobre escrever, ela é uma escritora. Eu vou passar para a Hora da Estrela, porque eu acho que nós já... Ixi, já estou com muito tempo. Já estou com quase 1 hora, né? Mas eu vou falar bem rapidinho sobre a Hora da Estrela, que eu acho que vocês já... Não sei se depois abrem para o debate, Sérgio. Não temos condições técnicas muito propícias. Mas depois a gente passará todos os comentários, se tu quiseres respondê-los. Alguns deles têm perguntas, outros são só cumprimentos, né, por a tua presença aqui. Tá, eu vou então falar bem rapidinho da Hora da Estrela, para não ficar com muito mais de 1 hora, que é um romance, né? Um romance que ela publica em 77, aliás, no ano da morte, né? E a Hora da Estrela tem uma marca muito interessante, que é a gente tem a presença de um narrador masculino. Então, aqui vem a Hora da Estrela, é quase uma dupla resposta a muitas críticas que a obra da Clarice recebia. Predominância absoluta de personagens e narradoras, né? Ou seja, esse universo feminino muito forte, era uma crítica que se fazia. E segunda, que a obra dela estava distanciada da discussão social, enfim. Ora, como se o homem, diante do mundo, não fosse o social o suficiente, né? Olhar para essas mulheres que estão lá no mundo tentando achar seu espaço, isso não é uma discussão social, não é para o homem branco, hétero, né? Não é, mas para as mulheres que estão construindo a sua trajetória, é sim. É uma discussão social muito forte, muito intensa, né? Que está lá na obra da Clarice. Ou sobre a velhice, como está lá em Feliz Aniversário, enfim, né? Para deixar só algumas referências. E, então, ela vai escrever esse romance A Hora da Estrela com esse narrador masculino, um narrador em primeira pessoa, o Rodrigo S.M., né, em primeira pessoa, e ele não só é um narrador, nomeado narrador, como tem uma discussão imensa sobre narrar, né? Como narrar, o que narrar, como descrever uma personagem, e ele diz que precisa descrever, falar e contar a história da Macabeia, né? Aquela nordestina, pede que a sua vida seja narrada, que isso apareça, né, de alguma forma. Só que o mais interessante é que o Rodrigo, no momento em que ele narra a Macabeia, descreve a Macabeia, ele narra-se a si próprio, descreve-se a si próprio, descreve sua condição, seu estar no mundo, toda vez que ele reflete sobre a Macabeia. Então, a ideia de refletir sobre é muito boa, porque a gente pensa na discussão desse espelhamento aqui, de novo, né? Espelhamento de novo. Esse Rodrigo, olhando a Macabeia, se espelha nela, né? O tempo todo. Então, é um romance que, por vezes, é criticado. Tem pouca ação. É verdade. Na verdade, a ação mesmo do romance, que é quando a Macabeia entra em cena, deve ser lá pela 25ª, entre 25ª e 30ª página, ele fica durante 20 páginas discutindo justamente a função do escritor, a função do narrador, o que significa narrar, o que significa descrever, o que significa dar vida, colocar alguém no mundo, montar um mundo e colocar alguém ali, né? É uma discussão belíssima, lindíssima. E a Macabeia, com esse nome dos Macabeus, né, que tem toda aquela referência bíblica, que o Fernando Brum explica muito bem no podcast que a gente fez sobre a Clarice
Não sei se o Fernando está por aqui. Nós tem um podcast que vai sair do Colégio Israelita e a gente tem uma hora que tem a Hora da Estrela e eu ficar com o Fernando. Mas então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é justamente para essa parte da escritura, né? Essa tarefa de escrever que aparece no decorrer da obra da Clarice diversas vezes. Olha, tá lá nos Desastres de Sofia, mas também tá lá na Felicidade Clandestina, e tá aqui nesse narrador, né, da Hora da Estrela. E aqui, né, como eu coloquei, às vezes o Rodrigo ele pode ser visto até como uma personagem, né, dentro do texto, tamanha a dimensão, né, dessa discussão narrativa que ele faz, toma uma dimensão que pode colocá-lo como uma personagem. Vamos passar para a próxima lâmina. Aqui são só as personagens centrais, o Olímpico, o namorado, enfim. Eu trouxe para vocês um momento inicial, antes de a Macabeia entrar em cena, em que o Rodrigo está justamente discutindo o que ele quer narrar, né? A história a ser narrada, né? E aí ele vai dizer: história exterior explícita, sim, mas que contém segredos. A começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro. O texto é A Hora da Estrela e tem uma série de títulos, se eu não me engano, são 11, talvez seja até mais, né? Que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado, o ponto final, né? Mal e mal vislumbro o final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Então, aí o escritor, diante da sua capacidade, né, de narrar e descrever. Se, em vez de ponto, fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio. Mas tenho o direito de ser dolorosamente frio. Não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira, respira, respira. Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. Eu acho genial esse momento em que ele se depara com o fato de que, na verdade, a nordestina só existirá nas palavras dele, né? Nas palavras que ele se propõe a usar para narrar a nordestina, para descrever a situação toda, a história da Macabeia, né? E eu acho lindo esse momento em que ele diz que o que ele quer é matéria vertente e material poroso, porque isso é a vida que dá base a toda a literatura, né? É essa matéria vertente, é esse material poroso, que é apreensível apenas pela palavra, a palavra que por vezes aprisiona, diminui, mas que sem ela nós nunca teríamos a possibilidade de dizer coisas, de dizer-nos e de encontrarmos-nos naquilo que lemos. Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer enorme
peninha que não poderemos conversar, eu adoro conversar, mas acho que 1 hora tá bom. Muito, muito obrigado, Marcinha. Logo, logo estaremos fazendo aquele programa que desde o ano passado temos de fazer, o Perguntar os Livros da Tua Vida. Eu vi que algumas pessoas aí, a Diana Corso, né, nós fizemos um grande programa com ela e com o Mário, mas logo, logo faremos isso. Tá. E tu já sabe qual é o livro que eu vou falar, né? Não sei até se já não falaram. Não, eu não sei se já falaram. Não tem problema. Não, as pessoas repetem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Livro que conquista para a leitura. A maioria que falou de livros que conquistaram para a leitura, Monteiro Lobato. Quase não falam. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma presença fortíssima de livros escritos aqui. O Tempo e o Vento. No Brasil, Dom Casmurro, Grande Sertão Veredas, Graciliano. Mas não importa, o que importa é a formação do leitor, né? Ou como o leitor como ele consegue chegar ao mundo do qual ele nunca mais renunciará, porque o verdadeiro leitor, né, enlouquece se o mundo te perdesse os livros, e pior é o livro físico, né? Não basta só o livro aí na internet, né? Então nós vamos fazer esse programa. Eu vi que gente sugeriu aqui. O que é que estava na mão aí? Não era? Eu estava com Água Viva. Tu estava com Água Viva. Eu ia ler um trechinho de Água Viva, mas não dá mais tempo. Temos mais de 1 hora já. É curtinho, tu pode ler. Não, é curto? Claro que pode. Nós ouvimos. Pode! Claro. Não temos. A gente não tem tempo, a gente pode chegar em casa, a gente pega depois o bonde, vai para casa. É verdade, não precisa pegar o bonde. Então, eu tenho uma relação, assim, íntima com Água Viva, é um texto, uma vez eu participei de uma banca que o Anderson, um aluno nosso do mestrado, ele trabalhou com Água Viva. E a Jane Tutkian era orientadora, me convidou para a banca, eu fui, e eu comecei a minha arguição dizendo assim para o Anderson: Anderson, eu te parabenizo por tu conseguir escrever sobre a Água Viva, porque quando a gente trabalha com um texto, a gente o coloca na condição de objeto, né? Isso é o nosso olhar científico, e, portanto, a gente precisa de um certo distanciamento para conseguir falar sobre esse objeto. E eu te parabenizo por conseguir fazer isso com Água Viva, porque eu não tenho nenhum distanciamento de Água Viva, eu sou incapaz de falar sobre Água Viva, porque Água Viva, para mim, é algo... Não tem distanciamento. Eu não consigo, assim, dizer, o narrador é isso, fazer uma análise. Eu não me comprometo com uma coisa dessas. E o que eu gosto de Água Viva? Ler. Água Viva é o tipo do texto que eu leio. E tem certas partes do texto, Água Viva, que acabaram... É tão marcadamente prosa poética que algumas partes foram tomadas para virar poesia. Então, alguns escritores ou cancionistas tomaram certas partes do texto e foram lá, construíram uma poesia e musicaram, enfim. Então, a Água Viva tem essa característica de ser, acho que, dentre a obra da Clarice, eu me atreveria a dizer que é a que tem a mais força de prosa poética, tá? E tem um certo momento... Então, é uma pintora, isso aqui é genial, é uma pintora que escreve esse texto / carta ao seu companheiro. Eles terminaram a relação e ela escreve essa carta na tentativa de entender a relação, o término da relação, enfim, entender a vida, aquelas coisas todas, né? E então ela escreve esse texto. E aí é bonito porque tem esse jogo, inclusive, com a forma, a pintura, né? As cores, as formas, as linhas e a palavra, né? Tem um jogo o tempo todo. E tem um certo momento lá, essa narradora, ela não tem nome, ela está narrando o tempo todo em primeira pessoa. E aí, lá pelas tantas, ela diz uma coisa que eu acho simplesmente é poesia, tá? Embora seja assim na página, é poesia.
Sou forte, mas também destrutiva. O Deus tem que vir a mim, já que não tenho ido a ele. Que o Deus venha, por favor, mesmo que eu não mereça. Venha! Ou talvez os que menos merecem mais precisam. Sou inquieta e áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha. Só que eu não sei usar o amor. Às vezes me arranha como se fossem farpas. Se tanto amor dentro de mim recebi e, no entanto, continuo inquieta, é porque preciso que o Deus venha. Venha antes que seja tarde demais. Corro o perigo, como toda pessoa que vive. A única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Mas sei que terei paz antes da morte e que experimentarei um dia delicado da vida. Lindo. Só para fechar, assim, um pouquinho, que eu me emociono. Tá bem, tá bem. Então, tá, vamos agradecer a presença de todos. Quero lembrar muito a paciência aí de ficar ouvindo um pouquinho. A sorte é que é a Clarice, né, que estava... Não, nós temos uma excelente, permaneceu fiel até o final. Eu vou chamar para, na semana que vem, o assunto são os contos do Sérgio Faraco, que fechou agora 80 anos. Né? Então, convidei a professora Lea Mazina, que vai expor, né, os contos do Sérgio Faraco. Eu brinco com ele que, junto com Dionísio da Silva, faremos, num outro ano, uma palestra das relações entre a biografia pessoal de Faraco e os contos, né? Todos os contos, inclusive os eróticos, e ele tem muito medo, né, da nossa perversidade. Já pensou, Sérgio, o Doce Paraíso? Ele vai ter que explicar muita coisa. A Dama do Bar Nevada, aqueles contos muito densos. Ele é um grande contista, né, do Rio Grande do Sul. É maravilhoso, ele é perfeito, ele é perfeito. É uma grande pessoa. Então, lembrando isso, amanhã, então, para quem quiser, conversa sobre biblioteca, às 17h45. Quinta-feira, Luciano Labarce vai dar aqui um show de leituras e de livros que ele lê, que eu nunca ouvi falar de livros que ele lê muito, muito, muito. E olha aí, entrou aqui Sérgio Faraco, excelente, sabe das coisas, e é uma simpatia. Eu adoro o Sérgio. Esse distanciamento faz com que a gente não consiga se encontrar para festejar os 80 anos dele, né? Exatamente. Mas ele que se sinta beijado, abraçado. Ele é uma grande A gente tem sempre que agradecer pela obra dos autores, né? Os autores a gente tem que reverenciar, né? Eu me lembro que quando jovem, adolescente, vamos continuar o papinho aí, para quem quiser ainda, todo mundo está caindo. Eu fui na Feira do Livro, eu não me lembro se foi 63, 60, sei lá. Estavam não tinha ninguém. E eu cheguei adolescente, estavam Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e Rubem Braga, os três deuses da crônica brasileira. Rubem Braga é o deus inconfundível, Deus, né, da crônica brasileira. E eu pedi aquilo ali. Tinha uma antologia na tua frente. Eu tinha um livro que participava, era uma antologia da editora, não sei se era Sabiá. Tu estava com a antologia na frente. Eu não conseguia nem falar, não conseguia dizer absolutamente nada. Fiquei mudo, só entreguei o livro. Eles não ouviram, eu não consegui meu nome, porque realmente merecem, né? Os escritores merecem, né? E esse distanciamento social, ele está provando o quanto a arte é importante para as nossas vidas, né? A literatura, a música, os museus, de a gente poder fazer essas visitas virtuais, né? A museus, as séries, o cinema, enfim, o quanto a arte está nos ajudando a passar por esse momento. Cumprindo esses tempos, né? Uma nossa ali, a ouvinte, que é a espectadora, pediu mais palestras sobre a Clarice. Nós já temos uma previamente agendado com uma pessoa que está nos assistindo e que não vai fugir, porque ela está fugindo,
chamada Débora Mutter. Né? Ai, a Débora sabe tudo dessa Brasil! Da Clarice, e eu já propus para ela falar da Paixão Segundo GH, né, que esse romance extraordinariamente denso, né, que é uma obra-prima, esse sim, de um acesso difícil, como muitas. As obras modernistas, em geral, não são tão simples, né? Não são tão fáceis. Sim, eu acho que dá para fazer um paralelo entre a Clarice e o Guimarães Rosa, por exemplo. Claro, ambos eles vão ser os grandes escritores surgidos ali, né? Na década de 50, cada um com marcas completamente diferentes, mas com densidade, com complexidade e fazendo esse jogo de linguagem, né, que se estabelece, que precisa, digamos assim, ser decodificada, né, mas decodificada no bom sentido. No momento que tu percebe o que aquilo tudo significa em termos de linguagem, aliás, uma sobre Guimarães ia ser lindo, hein, eu adoro Guimarães. Guimarães é um autor, eu estou reservando, ele é muito resistente, mas eu consegui a façanha de, nos últimos 2 anos, tirá-lo 4 ou 5 vezes de casa, porque ele é quase um ermitão, e para mim, na minha opinião, né, é o melhor leitor de literatura que existe no Rio Grande do Sul. Chama-se Flávio Loureiro Chaves, foi meu professor, meu chefe. E o Flávio é ótimo. Ele tem uma capacidade de leitura assombrosa, porque ele lê tantos livros, ele leu quase todos os livros, não vou dizer todos os livros do mundo, nem o Borges, né? Mas ele leu todos os livros, ele faz analogias, ele faz relações. Seria fantástico. Eu vou tentar trazê-lo à força, não posso ir lá para pegá-lo à força, mas eu acho que... valia a pena. E o Flávio acaba sendo bibliografia também para quem, como eu, sabe, né? Ele é bibliografia, exatamente, né? Exatamente. O Flávio é impressionante. Vamos ver se ele vem falar do Guimarães Rosa aqui para nós, seria sem dúvida nenhuma. Há também um grande especialista do lado social de Guimarães Rosa, que é o Dacanal. Dacanal, sociologicamente, me parece que melhor captou sociologicamente, é que, como todo grande livro, ele tem várias camadas que se interpenetram, né, e que permite uma leitura psicológica, uma leitura metafísica, uma leitura sociológica, uma leitura estilística, né? Os grandes autores, eles abrem essa multiplicidade interpretativa. Exatamente. Mas, enfim, o Cassionei já mandou aqui um abraço para ti, ó, teu ex-aluno, querido, grande leitor, ótimo escritor. Cassionei, e abração, que tempão que eu não te vejo. Cassionei. Entrou aqui Sidney. Sidney é um médico gaúcho, foi meu aluno no cursinho, isso quando era garoto, e eu também. E é professor e é médico em Boston, que é o Centro Médico Mundial por Excelência, né, um nome hoje na medicina internacional, e ele tem nos assistido sistematicamente. Hoje eu não ouvi o Giovanni Ricciardi, nosso professor de Sociologia da Literatura na Universidade de Bolonha, né, meus amigos lá de Buenos Aires. Isso também não deixa de ser entusiasmante, né? Quer dizer, a gente pode falar com muita gente, né? Eu gosto muito de pensar que não existe o melhor de dois mundos, não adianta a gente querer. Mas também não existe o pior de dois mundos. Por um lado, a gente tem esse distanciamento, enfim, e a ideia é então, partir para essa parte, né, esse momento virtual. Por outro lado, a gente acaba atingindo pessoas que jamais estariam aqui, ali na esquina, né? Na esquina da Érico com a Ipiranga para assistir. Então, tem os dois lados das coisas. Presença, né? Quem é professor que está nos assistindo sabe como é bom a aula presencial. Mas aqui tu tem um potencial, é um pouco estranho, mas é um potencial verdadeiramente impressionante, principalmente porque fica gravado. E eu vejo frequentemente, todo dia,
surge algum comentário, alguém curtindo algum comentário sobre uma palestra que já foi feita 20, 30 dias atrás, né? É uma coisa legal isso. Né? Isso é muito... exatamente a possibilidade de a pessoa depois poder ver no tempo que ela tiver, enfim, que estiver disponível. E, olha assim, aqui, isso aqui é para ti, um elogio para ti da querida Cleonice Burchard, uma das grandes professoras de inglês, extraordinária, escritora de livros infantis, belíssimos. Estava tão bom esse encontro que me deu a sensação de ser presencial. Ai, que bom! Obrigada. Marcinha e Ivana, que voltaremos, vamos nos encontrar de novo. Continuam chegando aqui, né? Acho que as pessoas estão mandando... Ai, que bom! Tá bom, foi um êxito. Eu agradeço muito. Vamos esperar aí mais adiante para falar sobre o livro da minha vida. É que eu não balanço, sabia? É os livros, vai ter que falar de todos os livros. O problema de professor de literatura é que tem 750 livros. Todos os livros. Barbaridade. Tá bem, vamos lá. Tá bom, vamos lá, então. Obrigado a todos. Amanhã a gente continua. Live, hein? Olha, que obra do Josué Guimarães. O cara que mais hoje acho que sabe Josué Guimarães, eu acho, é Miguel Retamaia, lá em Passo Fundo. O Miguel, isso mesmo. Miguel Retamaia. Convocar ele para falar sobre Josué. Né? Isso, então, tá. Perfeito. Tá, e a Débora tem que falar sobre Assis Brasil. Assis Brasil, não, aí, Assis Brasil. A Débora, o doutorado dela. A Débora, eu fazia aquele livro ótimo dela sobre o Assis Brasil, né? O Assis Brasil. Ela fala maravilhas. O projeto aqui, teve junto com a Maria Eunice Moreira, foi uma noite excelente. E vamos continuando. Tem 2 escritores espanhóis agora que logo vão estar aqui também. Vamos indo. Vai ser legal. Pelo menos a gente enfrenta o terror, né, desse vírus. Isso, que bom que as pessoas estão se sentindo acolhidas. Beijão, Marcinha. Beijão para todos. Beijos a todos. Foi um prazer enorme. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, Sérgio. Obrigada pela assessoria, Vicente.